Convido você à leitura da palavra de Deus no Salmo 56. Queira ficar em pé, querido irmão, querida irmã, para a leitura desta preciosa parte da Escritura Sagrada, o Salmo de Davi, Salmo 56, que nos diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Vamos ler juntos o verso 4? Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Vamos ler o verso 10 juntos? Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. O livro dos Salmos é um convite ao júbilo, ao louvor, à celebração, em muitos momentos. Mas é também o livro do lamento, do temor apresentado diante de Deus, da súplica de um coração angustiado. É também o salmo que apresenta a luta do crente contra os temores que essa vida nos apresenta. Este é um dos salmos de Davi. Davi que escreveu acerca da sua confiança em Deus e da sua gratidão por tão grandes vitórias concedidas pelo Senhor. Neste salmo apresenta a sua dúvida quanto ao seu futuro, quanto à sua posição como governante, quanto até mesmo à sua integridade física. Este salmo apresenta o medo de Davi quando ele estava em Gate, fugindo de Saul, de Doeg, e sofrendo insistente oposição dos filisteus, um povo muito bem armado, que pretendia dificultar a vida de Davi. Os dois primeiros versículos, irmãos, apresentam muito bem aquilo que se delineia em todo o restante do Salmo. É uma súplica ao Senhor por misericórdia. E Davi diz porque está suplicando neste Salmo misericórdia ao Senhor. Há pessoas, ó Deus, diz Davi, que procuram ferir-me, pelejam todo o dia contra mim. E ele confessa: estou sendo oprimido por esta insistente perseguição com o alvo de me matar. O verso 2 aprofunda o cenário de angústia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me. Aqui há um advérbio de modo. Aqui Davi está dizendo, não é uma decisão pontual, é o estilo de vida deles. Aqueles que são contrários a mim e ao meu reinado não descansam. O tempo todo, continuamente querem me ferir. E não são poucos, Senhor. Tenha misericórdia de mim.
porque são muitos os que combatem contra mim e fazem isso atrevidamente, fazem isso com ousadia, fazem isso sem censura, sem limites. Davi, ainda assim, neste salmo, louva a Deus. E você agora há pouco leu comigo pelo menos 2 versículos em que Davi, angustiado, oprimido, perseguido, sob implacável ameaça dos seus inimigos, clama a Deus por misericórdia, mas é neste salmo que ele diz: exalto o Senhor, cuja palavra eu também exalto. Ponho a minha confiança em Deus, cuja palavra eu louvo, sim, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Por quais razões, irmãos? O salmista louva a Deus, mesmo numa condição adversa. O que explica, em um cenário tão negativo, ouvirmos de uma fé tão robusta? O que há nessa revelação de quem Deus é e do que Ele faz, que anima tanto o salmista Davi? Eu entendo que neste salmo nós aprendemos que Deus é digno de ser louvado em quaisquer circunstâncias enfrentadas pelo crente, mesmo nas mais difíceis. E nestas circunstâncias difíceis, nós temos a oportunidade de louvar ao Senhor com maior verdade do que quando parece que tudo vai bem à nossa volta. Porque a súplica, porque o clamor, porque o pedido pela intervenção misericordiosa do Senhor são demonstrações de que nós continuamos confiando nele quando as coisas não vão bem. De que nós esperamos nele quando tudo à nossa volta parece ser contrário a nós mesmos. Este salmo mostra que Deus é o Deus da palavra e que a beleza da palavra de Deus deve conduzir o crente a louvá-lo. A verdade da palavra de Deus deve levar o crente a exaltá-lo. A infalibilidade da palavra de Deus deve levar o crente a dizer: em Deus cuja palavra eu exalto, em Deus cuja palavra eu louvo. A verdade, irmãos, a fé ri do medo. A confiança em Deus zomba do pânico. E este salmo nos diz isso. O livro mais honesto que a humanidade já pôde conhecer. O livro mais verdadeiro que você pode ter em suas mãos, que é a Bíblia Sagrada, não te engana, não te ilude. Nunca dirá que você nesse mundo pode parar de sofrer. A Bíblia nunca te dirá que você não experimentará angústia e aflição. A Bíblia nunca dirá a você que esse mundo já é o céu. Quem foi tentado acreditar que esse mundo é o céu, não conhece o mínimo do céu que é apresentado pela palavra de Deus. Aqui, neste mundo, nós nunca saberemos o que é viver como no céu, sem angústia, medo, lágrimas, dor, luto. Meus irmãos, o livro mais honesto de toda a história, a palavra de Deus, diz a você que aquele homem ungido pelo Senhor, aquele homem amado pelo povo do Senhor, clamou pela misericórdia do Senhor, enquanto corria risco de ser ferido, enquanto era caçado e enquanto era cercado por toda sorte de incertezas. É a Bíblia que diz a você que você, neste mundo, tal como Davi, experimenta e experimentará momentos de aflição, momentos de dúvida, momentos de medo. Quem não enfrenta medo, irmãos? A criança e o idoso. Nós temos medo daquilo que não controlamos. O medo é um sentimento próprio de alguém que se vê pequeno, incapaz frente às adversidades, aos desafios. Todos nós, sem exceção, lidamos com medo. É a palavra de Deus que nos convida a louvar a Deus enquanto lidamos com medo. Porque a palavra de Deus é a verdadeira revelação da vontade de Deus. No verso 3, Davi diz: em vindo o temor, hei de confiar em ti. Eu sei quem o Senhor é. Confiarei no Senhor e em nenhum outro nome, em nenhum outro homem confiarei. Confiarei no Senhor. No verso 11 ele diz: que me pode fazer o homem? No verso 4,
eu ponho a minha confiança neste Deus e nada temerei. Veja a pergunta final do verso 4. Que me pode fazer o mortal? Que me pode fazer um homem? Nós estamos falando da palavra infalível, de um Deus que não falha, por isso deve ser louvado. Devemos louvar o Deus da palavra, porque a palavra dele é a verdadeira revelação dele, do seu caráter. Nós sabemos quem ele é. Meu irmão, você serve ao Deus das Escrituras. Muito embora consideremos o valor dos sentimentos e nos emocionamos no culto ao Senhor, e isso não é pecado, nós não devemos dar às emoções a direção do nosso ser, muito menos no culto. Um culto que é dirigido pelas emoções, normalmente deságua no oceano perigoso do descontrole, da heresia e do mau testemunho. Quantas vezes, olhando para esse auditório, eu vejo irmãos emocionados, lágrimas caindo, irmãos vibrando, às vezes levantando a mão e louvando ao Senhor, emocionados, e isso é maravilhoso. Irmãos, cantamos ao Senhor com a mente e cantamos com o Espírito. Cantamos com emoção e com razão. Oramos assim também, diz o apóstolo Paulo. Oramos com o Espírito e oramos com entendimento, mas não devemos dar às emoções a direção do nosso viver e também não devemos dar às emoções a direção do culto. O culto ao Senhor deve ser sempre prestado com mente e coração. Coração ardendo em fogo de temor ao Senhor, mas a mente cativa ao conselho do Senhor. Esse é o bom equilíbrio. Pois bem, meu irmão, quando você estiver sendo assaltado pelo medo, também não dê ao medo a direção da sua vida. Lembre-se que existe um Deus, um único Deus verdadeiro, eterno Senhor, Criador de todas as coisas, que a tudo sustenta e governa, que sustenta a sua vida, que olha por você, que está atento ao seu viver. E esse Deus é apresentado com clareza na palavra. Você conhece o caráter dele: justo, reto, santo, sábio, verdadeiro. Não falhará. A palavra de Deus registra as obras de Deus. Davi diz que no livro do Senhor, verso 8, estão escritas as lágrimas dele. Davi diz que há um odre em que o Senhor recolhe todas as lágrimas dele e registra tudo isso. O que Davi está dizendo é que o Deus cujo caráter é reto e santo é o Deus que age também assim, com amor, com bondade, com misericórdia, com graça, com cuidado. Portanto, irmãos, nós louvamos ao Deus da palavra que o apresenta de modo correto. Ele é revelado assim, o seu caráter, o que produz em nós profunda confiança nele. As suas obras que nos fazem dizer ao nosso coração, por vezes tomado de incredulidade: veja, coração, o que Deus já fez. Veja, meu coração, aquilo que ele tem feito. Portanto, a palavra de Deus, que é a verdadeira revelação de Deus, nos aproxima dele. Em qual outra fonte, meu irmão, você encontrará uma apresentação mais fiel do caráter e das obras de Deus do que na palavra de Deus? Esta igreja tem insistentemente dito a você que você será tão mais crente quanto mais apegado à palavra de Deus você puder viver. Meu irmão, você deve louvar ao seu Deus, lembrando-se que ele é o Deus da palavra. O Deus a quem você louva está apresentado na palavra. Portanto, conheça a palavra para que você o louve com inteireza, sabendo com clareza quem ele é e o que ele faz. A palavra de Deus te aproximará do Deus da palavra. O Salmo 56 nos apresenta o louvor de Davi pela palavra do Senhor, porque Davi encontrou na palavra de Deus uma fonte de encorajamento para a sua vida. Veja que bênção. A Bíblia apresenta quem Deus é e o que ele faz, para aplicar todas essas verdades às suas experiências diárias. O Senhor quer te dizer,
com o caráter dele, com as obras dele, que ele pode conduzir a sua vida, que ele pode te levar a superar os seus medos, que ele pode te fazer viver pela fé num mundo que não te estimula a viver pela fé. As palavras de Deus se tornaram fonte de encorajamento para Davi. Irmãos, notem bem a partir do verso 5, quando Davi volta a detalhar o seu estado de miséria e diz no verso 5, todo o dia, irmãos, isso é duro. Davi está dizendo, não há folga, não há pausa. Eu não tenho um dia de descanso, todo dia torcem as minhas palavras. Qualquer coisa que eu diga é usado pelos meus inimigos contra mim. Até aquilo que falo com bondade, eles põem em dúvida e torcem o sentido das minhas palavras. Davi diz mais, até aquilo que eles pensam contra mim é para o mal. O que eles fazem comigo reflete mentes engenhosas que trabalharam planos contra mim. Verso 6, eles fazem mais, Senhor. Eles se encontram, eles se fortalecem. Eles têm estratégias para me oprimir. Juntos se escondem e espionam todos os meus passos. E eles têm um desejo fixo por minha morte, de tal modo que eles estão só aguardando a hora de me darem cabo da vida. Você já se colocou no lugar de Davi? Você já esteve nesse lugar em que Davi estava? Você já sentiu isso? Você está passando por isso? Davi, com a liberdade que um crente tem de conversar com o Senhor, diz tudo isso para suplicar no verso 7, Senhor, dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. O Senhor é justo, o Senhor faz justiça. Dê a esses que têm me perseguido e me maltratado aquilo que é justo. O Senhor é mais poderoso do que todos os povos, do que os filisteus e os demais povos que se associaram aos filisteus. Derriba-os, ó Deus. Meus irmãos, nós encontramos no verso 9 Davi dizendo, no dia em que eu te invocar, eles baterão em retirada, porque sei que Deus é por mim. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, a palavra de Deus é suficiente para encorajá-lo, especialmente nos dias de medo, especialmente quando vem sobre você o temor. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. A palavra de Deus recorda as promessas do Senhor. Davi estava recordando, Deus é por mim. Deus não se esqueceu de mim. Promessa do Senhor para o seu povo. Nós cantamos nesta manhã que o Senhor não esquece o seu povo. Davi estava então recebendo encorajamento da palavra ao recordar as promessas da palavra. A palavra que apresenta experiências de crentes do passado. Sim, isso é importante, irmãos. Quando lemos as intervenções de um Deus poderoso, apresentadas por uma palavra infalível, isso é suficiente para nos animar. Porque assim como o Senhor cuidou dos crentes do passado, cuida dos crentes da atualidade. E isso nos traz ânimo. Isso nos faz retirar o nosso olhar dos inimigos e colocar o nosso olhar em Deus. Sim, sendo perseguido, sendo humilhado, sendo maltratado, não fique muito tempo olhando para o seu inimigo, olhe para o Senhor. É o que a palavra de Deus nos diz, irmãos. Deus é louvado porque a sua palavra nos apresenta todas as razões que precisamos obter para enfrentar os nossos medos. Lembre-se disso. A palavra de Deus não apenas é infalível, ela também é suficiente. Você pode e deve procurar bons profissionais que cuidam da saúde integral. Sim, nas diversas áreas de atuação daqueles que cuidam da saúde humana. Mas, meu irmão, entenda que não há nada que qualquer profissional possa te apresentar para a cura da sua alma, para o bem-estar do seu espírito, que não esteja na palavra de Deus. É por isso que, quando falamos dos problemas da nossa alma,
Quando procuramos alguém que presta um serviço de valor, nós devemos considerar se é um homem temente a Deus ou uma mulher temente a Deus. Há muitos anos, irmãos, há muitos anos mesmo, em uma outra cidade, eu recebi uma senhora, não membro da igreja, mas a sua filha frequentava a igreja e ela me buscou, procurou um horário comigo e disse: pastor, a minha filha estava enfrentando um problema e algumas colegas do meu local de trabalho me sugeriram buscar uma profissional para ouvi-la e orientá-la. E eu assim fiz, me esforcei, paguei. Pastor, a orientação que foi dada arrasou com a vida da minha filha. E ela então descreveu, irmãos, a menina, uma adolescente, chegou ao consultório com um problema. Aquela profissional, eu não tenho dúvida, por conta da orientação, não tem qualquer temor a Deus, não considera a existência de conceitos como pecado, deu uma orientação considerando, a partir do seu coração humano, que seria muito bom para aquela menina. A menina, com o apoio da mãe, resolveu fazer exatamente o que aquela profissional disse. Destruiu a vida da menina. Aquela mãe, então, não crente, marcou um horário, foi conversar comigo e disse: pastor, eu paguei para destruir a vida da minha filha. E eu a ouvi e ao final disse: olha, Deus sabe da sua boa intenção, sua filha também sabe, mas Deus te permitiu ter em mãos agora uma informação muito preciosa. Não há nada que o homem possa nos dar que seja melhor do que aquilo que a palavra de Deus nos dá. Não há um conselho do mais bem intencionado, do mais bem preparado, do mais cuidadoso dos profissionais que possa superar a excelência dos conselhos da palavra de Deus. Um profissional bem treinado, com um coração tomado de temor a Deus, pode sim ajudar muitas vidas. O contrário, irmãos, é perigosíssimo. Quando encontramos as soluções desse mundo, na verdade nós estamos encontrando a perdição para o nosso próprio viver. A palavra de Deus é fonte suficiente de encorajamento para os crentes. Talvez o ímpio te dirá: responda na mesma altura a ofensa que você ouviu. Talvez dirá: você não demonstre fraqueza, não peça perdão, não fraqueje, confie em você. A palavra de Deus discorda disso e dirá a você que o Senhor é justo, que o crente deve confiar na palavra do Senhor, que a vingança não pertence a nós, mas àquele que é sempre justo. A palavra de Deus, irmãos, discorda dos conselhos desse mundo em grande medida. Ao louvar a Deus, louve-o porque Ele é o Deus que te entrega uma palavra que é suficiente para te encorajar, te animar, te despertar, te corrigir, te repreender, te exortar. Suficiente. A palavra de Deus, segundo Davi, é manancial de sabedoria para os crentes. Olhe para o verso 10. Por que será que Davi repete a mesma declaração? Em Deus, cuja palavra eu louvo. Ato contínuo ele diz: no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei, é o que diz o verso 11. Davi diz da sua confiança na sabedoria de Deus. Ele aqui está dizendo que a palavra de Deus é inerrante. Nós já vimos pelo Salmo 56, que Deus deve ser louvado por sua palavra infalível. Ela não falha. Tudo que ela diz acerca do Senhor e das suas obras é aquilo que acontece e sempre acontecerá. Nós já vimos que o Salmo 56 nos leva a louvar a Deus pela suficiência da sua palavra. Você tem na palavra de Deus aquilo que é suficiente para enfrentar os seus temores. Agora nós estamos conferindo que ela não erra. Ela é infalível, ela não falha. Tudo que ela diz acontece e acontecerá. Ela é suficiente, não precisa de complemento. Não precisa de apêndice, de nota de rodapé. Não precisa.
ela é inerrante. Ela retira o crente do apego à sabedoria humana. Veja no verso 11, quando Davi diz: que me pode fazer o homem? Se eu estou apegado ao Senhor e à sua sabedoria, o que o homem poderá me fazer? Eu estou nas mãos de Deus. Estou sob a direção de Deus. A palavra de Deus valoriza os conselhos de Deus para os crentes. Notem, irmãos, no verso 13, quando Davi diz com clareza: o Senhor me livrou da morte. O Senhor livrou os meus pés da queda, para que eu ande sempre em tua presença. É o Senhor dizendo a Davi: Davi, se os seus planos tivessem sido planejados ou tivessem sido desenhados no seu coração, você já estaria morto, mas você tem me ouvido. E Davi diz: eu te louvo, ó Deus, porque pelo manancial de sabedoria que é a tua palavra, eu tenho encontrado libertação para a alma e livramento para os pés, e tenho andado na tua presença. A palavra proporciona esta segurança ao crente em meio aos seus desafios. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Constância, perseverança, manutenção do compromisso com Deus. Meu irmão, quando você louva ao Deus da palavra, você está repetindo para o Senhor que a sua esperança está firme nele, que você continua confiando nele, que você não se deixou enganar por aquilo que está fora da palavra dele. A mais bela imagem de um crente é de um crente com a Bíblia na sua mão. Eu não tenho, meu irmão, qualquer dificuldade em utilizar a Bíblia na versão digital. Eu tenho aqui no meu smartphone um aplicativo gratuito, offline. Eu posso ler a Bíblia em qualquer lugar, qualquer hora. Às vezes, viajando, eu ponho em áudio e começo a ouvir a palavra de Deus. Então, eu já estou dizendo a você que aqui, nesse nosso monitor, a gente é monitorado o tempo todo por isso, né? Aqui eu tenho uma versão da palavra de Deus completa. Ainda com grego, hebraico, tem tudo aqui. Então, eu não estou dizendo a você que não tenha valor, mas eu quero te aconselhar a vir para o culto com a Bíblia impressa. Me alegrei muito porque, ao ver a relação de providências que os adolescentes deveriam tomar para participarem do Congresso Turma de Minas, lá está escrito: leva a Bíblia de papel. Eu, Cláudia, sempre pensei Bíblia impressa, mas a Juventude Batista Mineira foi muito clara: Bíblia de papel. Ficou muito mais claro. Eu quero aconselhar você, meu irmão, a trazer para os cultos essa, em sua casa ler essa. Não porque eu despreze a versão digital de modo nenhum. Nós até projetamos aí no culto, porque há pessoas que não têm a Bíblia escrita. Mas eu quero te convidar a trazer a Bíblia escrita, porque quando você está com o seu smartphone ligado, é sempre possível chegar uma notificação da sua sogra, e como você ama a sua sogra, você vai querer deixar de acompanhar o culto para responder a sua sogra. Não sei porque os homens estão rindo. Aliás, aqueles que riram acompanhados das esposas, podem olhar que as esposas estão com semblante fechado. Elas não viram graça. Quando você está ali acompanhando o texto bíblico no seu smartphone, pode chegar uma notificação do placar do jogo do seu time de coração. E aí você que está tão feliz no culto, de repente começa a sentir raiva, ódio. Isso não é bom. Eu quero aconselhar você a sempre ler a palavra de Deus. E faça isso diariamente, no horário e no local que te permitam absolutamente ter concentração no que você está fazendo. Por quê? A leitura regular da palavra de Deus e de toda a palavra de Deus produzirá uma visão de mundo alinhada com a vontade de Deus. É aquilo que chamamos de cosmovisão cristã ou cosmovisão bíblica. A Bíblia, irmãos, não serve para dizer à pessoa que está com medo que ela deve confiar em Deus apenas. Não serve apenas para isso. A Bíblia não serve apenas para dizer à pessoa que está desempregada que Deus não permitirá que o servo dele seja um mendigo. Não. A Bíblia serve para apresentar a você um plano de Deus para toda a sua vida, do nascimento à morte.
como profissional, como pai, como mãe, como filho, como esposa, como esposo, como ministro do Evangelho, como cidadão. A Bíblia apresenta para você um modelo de vida e é completo. Por isso você precisa conhecer toda a palavra de Deus. Isso te dará segurança em meio aos múltiplos desafios dessa vida. Quando você acorda, você é capaz de prever todas as perguntas que te farão ao longo de um dia? Todos os desafios que te serão feitos ao longo de um dia? Todos os problemas que você enfrentará? Você precisa conhecer o manancial de sabedoria de Deus para que você tenha segurança. Isso te dará constância. Você não engrossará as estatísticas oficiais que falam daquela grande quantidade de pessoas que se identificam como evangélicas, mas não são membros de uma igreja evangélica. Há muita gente também considerada desigrejada ou evangélico nominal. O evangelicalismo brasileiro, quanto mais se afastou do estudo regular da palavra de Deus, notem o declínio da escola bíblica dominical em muitos lugares, mais se tornou superficial. E essa superficialidade faz com que pessoas desistam da fé, porque não tem profundidade na fé. Eu não estou dizendo, irmãos, que é fácil enfrentar as lutas dessa vida, mas eu estou dizendo que um crente alimentado regularmente pela palavra de Deus estará preparado para lidar com os desafios da vida sem abandonar a fé. Porque um crente que enfrenta uma perda e conclui que Deus se esqueceu dele, que Deus não se importa com ele, é um crente que ainda não leu a palavra do Deus da palavra. O conhecimento da palavra de Deus, meu irmão, te permitirá encontrar segurança para as horas boas e para as horas ruins, para as conquistas e para as perdas, para os momentos de júbilo e para o tempo de desgraça que sempre vem para todos nós. Eu não quero desanimar você, mas eu preciso ser honesto com você. Não há uma só pessoa neste mundo que em algum momento não seja visitado pela tragédia. Não há uma só casa de um só crente em Jesus que em algum momento não veja a tristeza bater à sua porta. Você precisará ter os conselhos do Senhor guardados em seu coração para que você não peque contra o Senhor, para que você não blasfeme contra o Senhor, para que você não volte atrás do seu compromisso com Deus, para que você não descreia e infelizmente no futuro lamente o abandono da fé. A palavra de Deus proporciona segurança. Davi, perseguido, angustiado, temeroso, antevendo a sua possibilidade de morte violenta, demonstra uma constância, uma perseverança que refletem a confiança no Deus da palavra. Vejam o Salmo, irmãos. Verso 3, em mim vindo o temor, hei de confiar em ti. Eu sei quem tu és e o que fazes. Verso 4, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Olha agora mais uma vez para o verso 9, no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos, bem sei isto, que Deus é por mim. Meu coração tentará dizer que eu estou perdido, mas eu sei. Davi está dizendo, eu já conheço o livro de Deus, o Deus cuja palavra eu louvo, este Deus é por mim. Continue olhando para o Salmo, verso 10. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Verso 11, é neste Deus que ponho a minha confiança. Verso 13, da morte me livraste a alma. É todo o salmo de alguém que varia entre constatar sua angústia e celebrar sua firmeza em Deus. Entre admitir o cercamento do temor, mas também proclamar a grandeza do Senhor a quem ele serve. Por todas as promessas e certezas da palavra de Deus, devemos louvá-lo. Faça isso individualmente, mas faça isto também com a congregação reunida. A sua igreja
te convida constantemente a participar de cultos ao Senhor. Nós temos 3 cultos congregacionais que são preparados em oração, com estudo, com dedicação. Quinta-feira à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Se esforce por participar dos 3. Você nunca chegará nessa igreja e encontrará o pregador dizendo: irmãos, eu tive uma semana cheia e por isso eu não pude me preparar para pregar. Eu tenho qualquer coisa para dizer aos irmãos. Pela graça de Deus eu posso dizer: isso nunca acontecerá nessa igreja. Aqui nessa igreja, por temor a Deus, você pode até dizer que o pregador não te pareceu eloquente, mas você não poderá dizer que ele não pregou o evangelho. Você sempre ouvirá a palavra de Deus, que foi lida, que foi estudada, que foi apresentada por meio de um esboço, de um sermão regado, muitas vezes a lágrimas, rogando a Deus que abra corações para que entendam a verdade, porque o pregador temente ao Senhor sabe que pregação não é sinônimo de palestra, sabe que é um ato espiritual que conta necessariamente com a ação sobrenatural do Espírito Santo para que abra corações e dê ao crente o desejo de praticar aquilo que está ouvindo. Você nunca chegará aqui, meu irmão, e encontrará o líder da música dizendo: irmãos, vamos pensar aqui naquilo que vamos cantar. Tudo foi escolhido a partir do tema do sermão apresentado dias antes do culto acontecer. E cuidadosamente hinos são escolhidos para reforçar verdades bíblicas apresentadas nas ordens de culto. Nós estamos dizendo a você que você deve se achegar mais ainda a esta igreja e participar dos cultos em que você poderá louvar ao Deus da palavra, porque você será sempre encorajado a olhar para a palavra e reconhecer quem Ele é, o que Ele faz e o que Ele tem para você. Então não se ausente. Faça de cada momento de culto desta igreja um grande evento na sua vida e chegue aqui com a expectativa de que algo extraordinário acontecerá em sua vida, porque Deus será glorificado. E onde 2 ou 3, você sabe, estão reunidos em nome de Jesus, Ele está presente. Ah, meus irmãos, e se Jesus está presente, a expectativa do crente deve sempre ser a expectativa por algo maravilhoso, algo incomum. Essa é a beleza de um crente constante. 60, 70 anos de igreja. Mas ele acorda no domingo e o coração bate forte. E ele escolhe a melhor roupa que tem. E olha para o relógio para não se atrasar, porque ele sabe. Ele irá participar do louvor ao grande Deus, junto com o povo de Deus, dirigidos pelo Espírito de Deus, com a palavra de Deus aberta. Isso é extraordinário, irmãos. Deus reaviva em nós a alegria, o prazer, a satisfação das reuniões públicas da sua igreja, quando Ele é louvado com a orientação da palavra. Você verá a música e a palavra andando juntas, porque a nossa música se propõe a cantar a palavra, e a nossa palavra nos diz o que devemos cantar. Esse é um dueto perfeito. Vamos louvar ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Deus da palavra, porque a palavra é obra dEle e é digna de louvor também. Louve o Deus que se revela por graça. Esse é o Deus da palavra que fala e fala profundamente ao coração do seu povo. Que Deus, pois, nos abençoe.